Pois é, o Flamengo não vai demitir o Tite, né, gente? Como muitos já imaginavam, né? Apesar do vexame, que foi a eliminação para a equipe do Penharol. Mas não é somente isso, né? Tem muito mais. E ele andou reclamando aí com jornalista, rebatendo jornalista, falando que não é futurólogo, que não adivinha futuro, mas fez promessa, né? Fez promessa, e agora não quer assumir, né? Cadê o caráter nessa hora também, né? Complicado demais. Como são arrogantes os técnicos brasileiros, né? Como são ultrapassados, conservadores, arrogantes, né? Impressionante. Como não tem a menor autocrítica. Inacreditável. Não tem, né? E, evidentemente que muito mais responsável pelo que está acontecendo no Flamengo, né, são os dirigentes, né? O político lá, o vereador, né? Que não se importa com o Flamengo, e o presidente também do Flamengo, dentre outros. Tem outros também, eu falo desses dois, mas tem outros sempre ali também, que complicam muito, que esse pessoal usa o Flamengo, esse pessoal não gosta do Flamengo. Vou comentar sobre isso. Antes disso, chamar a atenção sua para o fato de que este vídeo tem patrocínio do OXBet, tá? Que é uma casa de aposta importante aqui para o meu trabalho, mas não somente por isso, porque quando o meu trabalho não existia ainda, a OXBet já era uma das mais tradicionais casas de aposta do planeta, tá? Não se envolve com polêmica, não fica te enrolando, entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos sem nenhuma burocracia, independente do valor, amigos e amigas. E isso faz toda a diferença. Você pode ganhar um valor pequeno na casa de aposta por aí, mas você pode ganhar, por exemplo, um valor muito alto. Quando você ganhar um valor pequeno, elas vão te entregar. Quando você ganhar um valor muito alto, aí, meu amigo, aí você vai perceber que tem casa de aposta por aí e tem o OXBet. Então não brinque com esse negócio não, tá? Gosto de fazer uma fezinha, gosto de apostar, aposte pela OXBet. Beleza, gente? Então, vamos lá. Olha só. Comentar, portanto, aqui sobre essa questão aí do Tite, que, sinceramente, para mim, se configura como uma vergonha que está acontecendo hoje na Gávea, né? Muito mais do que a gente viu em outros momentos, tá? Uma situação realmente muito indecorosa até, né? O Tite, ele simplesmente está levando o Flamengo, já levou o Flamengo a sair de uma competição. O Flamengo pode ficar praticamente sem nenhum grande título nessa temporada. Mais uma competição, evidentemente, pode ficar sem nenhum grande título nessa temporada. Por quê? Dentre outras coisas, porque o Flamengo, no sábado passado, no final de semana passado, o Flamengo fez o quê? O Flamengo foi jogar contra o Grêmio com o time em reserva, gente. Tá? Então, a questão que se coloca aqui é a seguinte. Aí não adianta você argumentar que o Flamengo tem muita gente na enfermaria, não tem o que fazer. Não, paremos com isso. Tá? Porque o Flamengo tem um grande elenco. Tá? Muito bom o elenco do Flamengo. Dá perfeitamente para você trabalhar assim com alguns dos titulares, né? E aí você injetar na equipe alguns reservas, tal, enfim, fazer pelo menos uma equipe mista. Mas para que se contrata tanto? E para que se investe tanto na formação de jogadores? É justamente para que um clube do tamanho do Flamengo dispute absolutamente tudo com o objetivo de ganhar. O Flamengo não pode entrar numa temporada objetivando conquistar um dos títulos grandes, né? Ou Copa do Brasil, ou Libertadores de América, ou Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que entrar na temporada para tentar ganhar tudo. Mas é demais. Não é não. Não é não. Eu não aceito, nunca vou aceitar que algum flamenguista justifique que não, é demais. Basta a gente ganhar uma competição. Tá? Porque eu acho que o flamenguista que aceitar essa tese talvez não esteja reconhecendo o que é o Flamengo. Você pode perfeitamente direcionar seu olhar para o Flamengo hoje, perceber o que a equipe faz em campo, não concordar com o que a equipe faça em campo, achar que em virtude daquilo que a equipe está a jogar dentro de campo, essa equipe não tem condição de ganhar os 3 títulos brasileiros. Na verdade, porque está jogando agora dentro de campo, não tem condição de ganhar nenhum. Né? Essa é a verdade. Mas o problema é você entender o seguinte: trata-se do maior orçamento do Brasil, trata-se dos maiores investimentos que ainda temos no futebol brasileiro, tá? Trata-se, apesar de que o petroleiro lá, o homem do petróleo, né, o arrogante lá também, né, andou falando aí, por exemplo, num certo momento, quando o Botafogo andou contratando, porque não sei o que precisa ter no futebol brasileiro, aquela história lá, né, sabe, enfim, né, aquela história lá de que tem que ter para conter os gastos, enfim, né, só serve para os outros, né. Quando o Flamengo contratou aí a vantagem, não serviu para o Flamengo. Claramente, que eu acho que isso é uma demagogia aqui no futebol brasileiro. Acho que o time que tem condição de contratar, tem de contratar, inclusive o Flamengo. Contrate o que quiser. O Flamengo, veja, tem uma estatura de um clube gigante, que para mim ainda é aqui no Brasil, o clube que mais pode se assemelhar a um europeu aqui na América do Sul e da América Latina, né? O Flamengo é o clube que pode fazer contratações gigantescas pelo tamanho que tem. Porque a gente tem que fazer assim, tem que limitar o tamanho do Flamengo e também o tamanho das suas contratações, tá? Porque a gente tem que conter gastos no futebol brasileiro. Ora, olha o tamanho do Flamengo. Por que um clube desse tem que se limitar a contratar, a fazer gastos limitados? Ora, isto contudo que serve para o Flamengo, serve também para os outros.
E de certa forma o Flamengo, durante todo esse tempo, a gente pode falar que não, que nessa temporada necessariamente isso não aconteceu tanto assim, mas se você juntar todas as últimas temporadas aí, você vai perceber que o que foi gasto aí no elenco, investimento em qualidade do elenco, é algo realmente muito gigantesco, né? E que configura um elenco, assim, impressionante. Sim, amigo, eu sei que você está discordando em vários aspectos, porque você olha para o campo e não vê isso. Mas o fato é que alguns desses jogadores, eles tinham rendimentos brutais, muito acima da média em outras equipes. Alguns desses jogadores também já tiveram rendimentos brutais no próprio Flamengo. Por que o Bruno Henrique não consegue jogar mais como jogava antes? Por que o Arrascaeta está numa fase terrível, que não esteve em outros momentos? Você tem que considerar tudo isso. A partir daí, entender que há um problema de funcionamento da qualidade desse elenco. Ela não está posta dentro de campo. E isso vem antes, por exemplo, da questão, por exemplo, da própria qualidade do elenco. Então o Flamengo que montou esse elenco, gastou milhões e milhões, né, para montar este elenco sensacional aí, não pode se dar o luxo de ir com o time reserva, tá? Para ficar escolhendo competição. Quem é que faz isso? Quem faz isso é a mentalidade tacanha, ridícula, pequena, sabe, microscópica, né, do Tite. E também daqueles que apoiam o Tite, entende? Então o Tite, o que ele fez? Ele vai com o time reserva porque tem medo, na verdade, do Pearol, né? E aí poupou o time titular. E do que adiantou isso? Né? O Flamengo, o que adiantou é que o Flamengo perdeu a vaga na semifinal da Libertadores de América e também o Flamengo ficou ainda mais distante do líder Botafogo, né, que está com 11 pontos neste momento à frente do Flamengo. Você acha, olhando para o que está jogando o Botafogo e o que está jogando o Flamengo, você acha, por exemplo, que o Flamengo tem condição, por exemplo, de terminar à frente do Botafogo? Paremos com essa história de que o Botafogo na temporada passada, o Botafogo vem sendo construído como equipe. O que aconteceu na temporada passada é algo muito natural de acontecer. Dá sinais, contudo, o Botafogo de que nessa temporada vai ter um problema como teve na temporada passada. Não dá sinais. Na temporada passada, na minha opinião, deu sinais. Nessa temporada a gente não vê esses sinais, ok? Então o Flamengo está atrás do Fortaleza, gente. É isso. Com um jogo a menos que o Fortaleza, claro, mas se o Flamengo ganhar o próximo jogo, ainda fica atrás do Fortaleza. Entende? Então, o brasileiro está indo embora. Está se esvaindo, né? Porque a mente tacanha do Tite não é uma mente compatível com o Flamengo. Eu sempre falo isso. E depois do que aconteceu, depois de ir com o time reserva, depois de ser eliminado pelo Peñarol, num jogo em que a equipe não teve nenhum, mas assim, gente, não teve merecimento nenhum para vencer, para se classificar. A equipe se comportou como uma equipe pequena, que é a mentalidade do seu técnico. Ou, quando não como uma equipe pequena, mas como uma equipe que não tinha organização tática nenhuma. Uma equipe extremamente pobre do ponto de vista tático, né? Uma equipe que foi superada por um time que tem um ou outro jogador com pouco destaque. Poucos desses jogadores seriam titulares aqui em algumas equipes da Série A do futebol brasileiro. Poucos. Vamos lembrar, um dos destaques do Peñarol é o Léo Fernandes. Léo Fernandes era titular no Fluminense? Não. Léo Fernandes era reserva do Fluminense e em algumas situações chegou a ser uma terceira opção ali para a posição. O Léo Fernandes é um dos destaques do Peñarol, gente. E o Flamengo foi eliminado por essa equipe. Entende? Por essa equipe. De forma vexatória. E depois desses acontecimentos todos, eles não questionam mandar o Tite embora. Eles não vão mandar o Tite embora, não vão demitir o Tite. É isso, e o Tite se dá o luxo de discutir ainda com o repórter, achando que tá certo. Não fez promessa sim, né? Devia ter um pouco ali de senso crítico, de entender, poxa vida, eu tô falando, eu falei hoje, comentei hoje no grupo do WhatsApp do canal, dos membros do canal José Novales. Aliás, se você não é membro do canal, pudesse se inscrever, seria legal. Tem muita gente, muito flamenguista lá no grupo, lá debatendo futebol. Seria legal que você fosse lá pro grupo também, né? Estava debatendo lá com o pessoal sobre essa questão aí do Flamengo do Tite, né? Várias questões que eu debati com o pessoal lá, né? E a qualidade do jogo, o jogo que não acontece, a maneira como o Flamengo tem dificuldade de domar as ações ali quando está no terço final, né? Quando chega no terço final. A pobreza de espírito do Flamengo diante do Peñarol, né? E outras questões mais ali que eu não posso agora revelar, porque eu ia até revelar, mas não posso revelar porque é particular ali do grupo, né? Do WhatsApp. Então, assim, depois do que aconteceu, depois do tipo de jogo que o Flamengo fez, nada vai acontecer com o Tite. Absolutamente nada. Tá tudo bem. Gente, pelo amor de Deus, alguma coisa precisa ser feito, né? Não pode continuar essa agressão ao torcedor do Flamengo, não tem condição. Não dá. Sabe? Então é lamentável, contudo, era uma crônica de uma morte anunciada. Se o Flamengo fosse eliminado, nada aconteceria, e não aconteceu, e não vai acontecer, infelizmente, porque
sequestraram o Flamengo. Esses dirigentes sequestraram completamente o Flamengo. Tiraram o Flamengo dos seus verdadeiros donos, que são os seus torcedores e torcedoras, né? Infelizmente. Então eu acho que vocês precisam, inclusive, vocês que torcem para o Flamengo, vocês devem pensar sinceramente, gente, na próxima eleição, inclusive, para não eleger quem não merece. Porque esse político aí tá usando o Flamengo durante todo esse tempo e tá contando com o seu voto. Não faça isso. Não faça isso. Não dê o seu voto para esse senhor que está ajudando a destruir o Flamengo, gente. Não faça isso, ele não merece. Ok? É a mensagem que eu deixo aqui para vocês. Olha, se você curtiu o vídeo, deixa o like, deixa o comentário, elogie, critique se for o caso. Fico muito grato aí se você puder criticar ou elogiar. Se você puder, tiver condição, tiver disposição, deixa aí um valeu demais. Ou então, um Pix, né? Até prefiro um Pix aí. Vou deixar a chave aqui no comentário também desse vídeo, fixado juntamente com o link da 1xBet, tá? Se você puder, dê uma contribuição aí de quaisquer valores aí, né? Pode ser pequeno valor, alto, pode ser enorme, o que você quiser para ajudar aqui o canal Josa Novales, tá bom, gente? Muito obrigado pela generosidade de ficar comigo neste vídeo. Até o final.